Este barro aqui já está limpo. Já está compactado. Nós vamos ter que centralizar ele aqui para nós podermos começar a trabalhar. Para centralizar ele, para começar a trabalhar, eu tenho que molhar minhas mãos. Porque se eu não molhar as mãos, eu não vou conseguir fazer nada. A palavra de Deus diz que Jesus é a fonte de água viva. Aquele que beber da água de Jesus jamais terá sede, diz a palavra. Eu preciso centralizar este barro aqui para a gente poder começar a trabalhar. Agora, já centralizado, vou começar a fazer um vaso, a fazer a obra de Deus. Olhe para cá, amados. Preste atenção à formação deste vaso. Você lembra quando você foi chamado? Você lembra naquele dia ou naquela noite, quando Jesus disse para ti assim: vinde a mim, tu que estás cansado, sobrecarregado e oprimido, eu vos aliviarei. Jesus, naquele dia, ele tomou sobre si o teu jugo que estava pesado e trocou com dele que é leve. Observe só, amados. O processo de levantar. Quando nós permitimos que a mão de Deus toque em nós, acontece isso aqui, ó. Nós começamos a ser moldados pela mão do Senhor, pela mão do Espírito Santo de Deus, que nessa noite está aqui, porque Ele é o oleiro nesta noite, e começa a ser feita a construção deste vaso. Aqui no toque, eu percebo se o vaso ainda ele pode ficar maior, porque no toque das mãos eu percebo a grossura da parede dele. A palavra de Deus diz que nós estávamos no ventre de nossa mãe, e o Senhor já tinha nos escolhido como profeta. A palavra nos ensina que Ele nos formou órgão após órgão. É por isso, amado, que a intimidade que o oleiro tem com o barro, a intimidade que o Senhor tem conosco, porque foi Ele que nos formou, foi Ele que nos criou. Eu apenas só fiz levantar este vaso. Agora nós vamos dar forma. Quando nós fomos chamados, o Senhor nos chamou, o Senhor nos limpou, nos purificou e nos deu a forma. A forma exata, conforme a vontade dele. A palavra de Deus diz que um nos chamou para profeta, outro para doutores, outro para pastores, e assim Deus foi qualificando o seu povo, foi separando o seu povo. De que forma você acha que você é na presença de Deus? Você acha que você tem essa forma? Você permitiu que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, tocasse em você para que você pudesse ter uma forma adequada? A forma que você é, o que você é para o Senhor? Você está satisfeito com aquilo que Deus te deu, com aquilo que Deus te chamou, com o teu ministério? Olha só, amados, a formação deste vaso. Se você permitir nesta noite, o Espírito Santo de Deus vai te moldar. Se você permitir nesta noite, o Espírito Santo de Deus vai te fazer um vaso conforme a vontade dele. Talvez você seja a sua vontade. Talvez você queira fazer a sua vontade. Talvez você não permitiu ainda que o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, fizesse a vontade dele na sua vida. Talvez você está aqui nesta noite, mas você sempre fez a sua vontade.
Não permitiu que o Senhor te moldasse, te fizesse um vaso conforme a vontade dele. O vaso está pronto. Foi justamente nesse jeito aqui, quando Jeremias chega na casa do oleiro. O vaso estava pronto, mas a Bíblia não explica ou não fala o motivo que aquele vaso se quebrou. Nós entendemos como ele foi feito outro vaso do mesmo barro. Nós entendemos que aquele vaso, ele precisava ser quebrado. Muitas das vezes, nós precisamos ser quebrados na presença de Deus e não permitimos. O que acontece? Nos enfraquecemos, nós deixamos de fazer aquilo que nós fazíamos lá no passado. O chamado do primeiro amor, nós não fazemos mais aquilo que nós fazíamos. Nós permanecemos naquilo que nós achamos que está bom para a gente. Hoje eu não tenho mais compromisso, hoje eu não tenho mais responsabilidade nenhuma na igreja. Hoje eu só vou para os cultos, o dia que eu não quero eu não vou. E quando acontece isso, o vaso, ele começa a ficar assim, ó. Ele começa a perder a forma. O vaso, ele começa a sofrer esse tipo de ataque, porque a palavra de Deus diz que o nosso adversário está no nosso derredor, rugindo como leão. E muitas das vezes nós queremos parecer que nós estamos bem, nós queremos parecer que nós somos algo, mas Deus conhece a cada um de nós, porque foi Ele que nos formou. E começamos a perder a perfeição, aquela perfeição que Deus nos fez. E começamos a ficar dessa forma, começamos a perder essa perfeição ao ponto, amado, de ficarmos num estado que nem o oleiro tem mais condição de fazer um outro vaso aqui. E as pessoas, muitas das vezes, acham que é melhor cair do que se colocar na presença de Deus. E vai ficando dessa forma, até o ponto que cai. Foi assim que Jeremias encontrou o oleiro fazendo o vaso. Nesse estado aqui, o vaso quebrou na mão do oleiro. O oleiro pega o mesmo barro e faz outro vaso. Eu não posso fazer um vaso diretamente aqui agora, porque ele está cheio de ar. Olha aqui, ó, como ele está. Está cheio de ar. O que vai acontecer? Ele vai desabar, ele vai rachar, porque ele está cheio de ar, está cheio de bolha. Eu preciso tratar este barro. Isso que acontece se nós permitirmos que Deus nos toque. Isso que acontece se nós permitirmos que o Senhor nos toque. Muitas das vezes achamos que uma repreensão dói. Uma repreensão dói dessa forma aqui. Eu vou ter que bater este barro. Aí você pode dizer assim, mas o Senhor está batendo barro, vai doer. Muitas das vezes, amado, dói. Dói de chorar, dói, sabe, de se lamentar, mas é preciso que faça isso, é preciso clarificar, é preciso que fique só numa tonalidade, é preciso que nós nos rendemos aos pés do Senhor, para que Ele possa fazer a grande obra em nossas vidas. É necessário que isso seja feito, é necessário, amado, que nós nos apresentemos ao Senhor, para que Ele possa fazer um outro vaso de honra. Agora sim, amados, esse barro aqui está pronto para que se faça um outro vaso. O processo é o mesmo. Olha só, centralizar, permitir que as mãos de Deus toquem de novo,
O Senhor tem maior paciência conosco, amado, porque nós possamos fazer, pecar, errar, mas na hora que nós clamamos ao Senhor, Ele abre os braços e diz: vem a mim, meu filhinho, vem a mim, filhinha, eu quero te tratar, eu quero te fazer um outro vaso. Você é um vaso de honra, você foi feito. E quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele disse para mim e para ti que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Por isso, amado, é necessário, é preciso que nós sejamos um vaso de honra na mão do Senhor. É preciso que nós nos coloquemos na mão de Deus, amado. Só Ele, Jesus, pode nos fazer um outro vaso. Só Ele, Jesus, pode nos transformar. Só Ele, Jesus, pode nos pegar nas suas mãos para fazer aquilo que Ele quer de nós, de cada um de nós, amado. Por isso, amados, permita que nessa noite o Senhor te toque. Permita que nessa noite o oleiro Jesus está aqui nesta noite, te faça um novo vaso. Permita que nessa noite a glória de Deus seja derramada. Sabe por quê, amado? Nós precisamos ser um vaso de honra, porque este vaso o Senhor quer encher da glória dEle. O Senhor quer transbordar da bênção dEle. Se não formos vasos, amado, como é que Ele vai derramar, transbordar do seu poder, da sua glória sobre nossas vidas? Que nós nem permitirmos que Ele nos fizesse outro vaso. Mas é preciso isso, amado. É preciso que nós sejamos feitos o segundo vaso, que esse vaso, ele precisa ser um vaso de honra, amado, na presença do Senhor. Olha só, um vaso totalmente diferente daquele que foi feito a primeira vez. Permita que nessa noite o Espírito Santo de Deus te molde e te faça um vaso de honra na presença dEle, amado. O Senhor te trouxe aqui e disse para ti: hoje tu estás na olaria, na minha olaria, na olaria de Deus. Olha só, amados, o Senhor te fazendo um vaso de honra na presença dEle. Deus te qualificando. O amor dEle é tão grande, amado, tão grande, que Ele não olha para as tuas falhas, Ele não olha para os teus erros. Ele olha para você nessa noite e diz: permita que eu te toque. Permita que eu te faça um novo vaso. Eu quero tocar em ti nesta noite, eu quero tocar. O teu coração está muito magoado, o teu coração está triste. Mas não foi para isso que eu te escolhi, não foi para isso que eu te separei. Eu te chamei para que você fosse um vaso de honra. Você faz parte do meu exército. O exército de Cristo, Ele está na frente, amados. Aleluia, Deus. Olha só, amados. O segundo vaso está pronto. Veja bem o negócio. Se esse vaso aqui, ele tiver alguma raiz, ele tiver alguma pedra, ele vai ser feito um processo ainda de limpeza. O próprio oleiro vai raspar ele para fazer o trabalho que é para fazer nele. Mas se porventura essa raiz, essa pedra passar pela mão do oleiro e chegar até o forno, até o fogo, essa raiz vai ser identificada pelo fogo. Na glória, o Senhor me falou uma vez que na glória não tem lugar para vaso rachado, não tem lugar para vaso remendado, não tem lugar para vaso torto. Na glória só tem lugar para vaso de honra. Aleluia. Para vaso de honra. E Deus está aqui nesta noite justamente para mostrar para você que Ele te quer assim como vaso de honra na mão dEle. Porque vai chegar um dia, a palavra de Deus diz que esse dia, Ele vai chegar para todos, o qual o Senhor diz que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é Deus. Pode ser aquele que serviu a Cristo, aquele que não serviu, pode ser aquele que diz que não acredita em Deus. O joelho vai se dobrar para confessar que Ele é o Senhor, o Todo-Poderoso. E vai também ter um grande julgamento.
O Senhor ali vai fazer separação do seu povo. A palavra de Deus diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. E nesse dia, nessa hora, vai acontecer isso mesmo. Alguns, o Senhor vai dizer assim: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Alguns vão questionar: mas Senhor, eu preguei, eu falava, eu tocava, eu evangelizava, eu fui um grande ganhador de alma. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, maldito. Por isso, nessa noite, o Senhor, Ele nos mostra claramente o que nós somos para Ele. Eu tenho aqui nas minhas mãos um vaso que eu estava procurando, até falei para o Flávio, estava contando um defeito dele que está tão bonito, por centro de uma mesa, né? Para a cabeceira, um canto, ele está tão bonito ele. Mas eu achei um grande defeito nele. Mostrei para o Flávio. Ele, na hora da queima, esses vasos aqui que nós fizemos cerca de 40 vasos e queimou tudo junto. Na hora da queima, um outro vaso, ele abafou ele. Vou mostrar para vocês aqui na prática. Dentro do forno, nós colocamos vaso sobre vaso. E este aqui, algum vaso aqui abafou ele aqui. Simplesmente, o fogo não pegou dentro. Ele está cru dentro. Está lindo, está maravilhoso. Mas, se eu for colocar água dentro dele, ele pode derreter. Ele não pegou a temperatura de 900 graus, não pegou fogo. Por fora ele pegou fogo, mas por dentro ele está cru. Isso aqui simboliza, amado, aquela pessoa que está na presença de Deus. Por fora ele está lindo. Pois até um pregador da palavra, pode ser um pastor, pode ser um levita, pode ser qualquer tipo de servo. Aparentemente olha para ele, mas que homem de Deus, que mulher de Deus. Que pessoa fantástica, quando ele abre os lábios, parece que o céu se abre. Mas por dentro o coração dele está transformado em imundície e porcaria. Assim que está este vaso. Por dentro, ele não presta. Por fora, está lindo, está maravilhoso. E Deus nos mostra claramente sobre este vaso aqui, que Deus, quando chegar o dia do grande julgamento, na glória, não vai ser recebido para ficar na glória. A palavra de Deus diz que há dois caminhos, duas eternidades. Uma para a glória, para louvar, adorar o Senhor. A palavra de Deus diz que a cidade quadrangular está pronta. E diz que nós vamos andar em ruas de ouro, adorando e glorificando ao Senhor. Mas no outro lado, a palavra de Deus diz que é choro e ranger de dentes. E eu não quero estar lá. Eu quero estar na glória. Eu sei que você quer estar na glória. Só que este vaso aqui me simboliza daquela pessoa que, se não render aos pés do Senhor, que se não render, não reconhecer o coração dele do jeito que está, e ele partir e morrer, ele vai para o inferno. A palavra é forte, mas eu não posso dizer que vai acontecer outra coisa. Vai para o inferno. Por quê, amados? Porque a beleza é só por fora. Por dentro, não presta, está podre. E se continuar assim, e não se render aos pés do Senhor, infelizmente, vai quebrar. E vai virar cara. Você lembra de Sansão? Sansão, um homem nazireu, um homem que veio para guerrear, um escolhido do Senhor. Quando ele brincou com Deus, que ele pensou que o Espírito Santo de Deus estivesse com ele, já não estava mais com ele. Sansão virou cara. Quando chamaram Sansão, quando levaram Sansão até a arena, disseram assim atrás para que nós possamos nos divertirmos com ele. E algumas pessoas gritavam: cadê teu Deus? Cadê a tua força?
Onde está o teu Deus? Haverá isso aí. E isso aí, amado, não tem mais jeito, não tem mais conserto. Se tiver nessa fase aqui, sim, aqui eu posso bater, aqui eu posso quebrar, aqui eu posso amassar, aqui eu posso bater, eu posso tirar, eu posso puxar para cá, virar para ali, virar para cá, mas eu faço o outro vaso. E olha para a gente, se nós permitirmos que Deus nos toque, aqui Deus pode fazer um outro vaso, para que nós possamos apresentar como um vaso de honra na presença de Deus. Mas dessa forma aqui, jamais. Dessa forma aqui, não. E nessa noite, Deus é muito autêntico neste lugar. Nós possamos sentir a presença do Senhor muito autêntica neste lugar. E Deus está sondando o coração de algumas pessoas aqui, porque Deus conhece, foi Ele que te formou, foi Ele que te fez, foi Ele que te escolheu. A palavra de Deus diz que não foi opção tua, foi a opção dele, foi Ele que nos escolheu. Não foi tu que escolheste a mim, fui eu que escolhi a vós. E se Ele te escolheu, amado, Ele quer o melhor para ti. Por quê? Você acha que foi à toa que Jesus morreu na cruz do Calvário? Para que você fosse para o inferno? Não! Não! Jesus morreu na cruz do Calvário para que juntos nós possamos estar um dia lá adorando e glorificando e exaltando o nome dele. Imagine você, amados. Imagine você. Eu pego esse segundo vaso aqui. Dá para ler o que está escrito nele? Dá para ler? Travessia. Quem vai fazer essa travessia? Da terra para a glória. Quem vai fazer essa travessia? Da terra para a glória. Só os vasos de honra. Só os vasos de honra que vão fazer essa grande travessia. Jesus disse assim: olha, no mundo tu vai ter aflição, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu estou contigo na batalha, eu estou contigo onde quer que tu esteja. Eu estou contigo na dificuldade, eu estou contigo no choro, eu estou contigo na alegria. Eu estou contigo nessa travessia. E Jesus segura nas nossas mãos para nós caminharmos junto à glória, junto com Ele nessa travessia. Olhe para este vaso. Olhe para este vaso. Este vaso aqui é um vaso de honra na presença do Senhor. Este vaso aqui é eu e é você na presença de Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Feche teus olhos. Aleluia, Deus. Feche teus olhos. Glória a Ti, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Aleluia, Deus. Coloca a mão na altura do teu coração. O Senhor está aqui nesta noite. Irmão. Ele sonda nossos corações nesta noite. Ele sonda o meu e nossos corações nesta noite. Aleluia, Deus. Se você permitir nesta noite, Deus, Ele sabe como é que você está. Deus sabe o estado que você está. Como diz a palavra, não pode oleiro fazer um vaso, um para honra e outro para desonra. Não pode o Senhor fazer um vaso de honra e outro para desonra. E Deus, nesta noite, Ele quer justamente falar para você que você é dele. Que você é dele. Pode estar acontecendo com você o que estiver acontecendo. Pode se levantar o que se levantar contra a tua vida. Pode falar o que falar de ti. Mas o importante é o teu coração com Deus. Por isso, nessa noite, o Senhor te convida. Você que quer se reconciliar, sai do teu lugar. Faça isso nesta noite. É uma guerra muito grande neste momento. Eu acho que eu estou falando aqui só com o escolhido de Deus.
Eu não preciso fazer o convite para aquelas pessoas para confessar Jesus como Senhor e Salvador. Eu estou falando só com o servo de Deus. Mas se você quiser renovar a tua aliança nesta noite, seja lá do jeito que ela tiver, o Senhor te convida que você venha aqui na frente, para você fazer esse compromisso com Deus, para você ser um vaso de honra na presença dEle. Faça isto. Tem pessoas aqui que precisam fazer isto nesta noite. Não saia daqui com o teu coração do jeito que está. Não saia daqui do jeito que você entrou. Mas saia daqui com o teu coração tranquilo, sabendo que o Senhor, o teu Redentor, te chamou. Vem aqui. Vem renovar a tua aliança. É do teu lugar. Eu te chamo pelo teu nome. Canta Labaias. Glória ao teu nome, Deus. Aleluia, Deus. Tu és santo, tu és Deus, tu és grande, tu és poderoso, Senhor. Senhor, tem tuas mãos, Senhor, a tua igreja, Pai. Tem tuas mãos, teus escolhidos, Senhor. E nessa noite, Deus, aquilo que era para ser feito neste lugar está sendo feito, Senhor, conforme a tua vontade, conforme aquilo que tu colocaste em nossos corações. Por isso, nesta noite, Pai, abençoa a vida de cada um. Que todo mundo receba as tuas bênçãos nesta noite. Que todo mundo receba paz nesta noite. Que todo mundo receba, Senhor, sim, Senhor, a renovação da aliança nesta noite, Pai. Porque todos os dias nós precisamos renovar nossa aliança diante da tua presença. Por isso, Pai, está em tuas mãos, Senhor, o teu povo. E que a tua glória seja derramada. Que o teu poder seja manifestado. Que todos recebam nesta noite as tuas bênçãos. No nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. Que assim seja. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor. Glória ao teu nome, Deus. Aleluia, Senhor.